Trazer mais uma palavra para o nosso coração. Estou numa sequência de vídeos falando sobre Jesus, sobre Jó e sobre Lamentações, que eu li um versículo falando sobre situações difíceis e complicadas que nós passamos. Às vezes porque nós plantamos e estamos colhendo, e às vezes porque nós simplesmente vivemos, estamos vivendo. Tudo acontece a todos ao mesmo tempo. Então, a gente está vivendo na mesma realidade. E do mesmo jeito que a chuva cai aqui, pode cair aí, e nada nos impede de nos molharmos se nós não estivermos precavidos. Bom, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempos de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O versículo 11 diz: O que ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É, é aqui nós vemos que há tempo para tudo. Tudo tem um tempo. E você sabe qual tempo você está passando hoje? Qual tempo você está hoje? Um pouco mais à frente, em Eclesiastes diz que o sábio sabe discernir. Quem é como o sábio que sabe interpretar as coisas? Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Olha que interessante que ele diz em diante. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem poderá, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Bom, essa é uma palavra muito diferente, né? Porque você percebe que da mesma forma que a gente ajunta, a gente pode espalhar. Da mesma forma que a gente está junto, a gente pode ser separado, mas da mesma forma que aqui está dizendo, Eclesiastes capítulo 3, tempo de rasgar, mas da mesma forma em que algo foi rasgado, quebrado, há o tempo de costurar. Então, eu não sei qual tempo você está hoje, mas saiba que o tempo não é uma coisa só. Tem passado, presente e futuro. Tanto que ele diz que o sofrimento da gente pesa bastante porque a gente não sabe o futuro. Porque se a gente conhecesse o futuro, a gente saberia, já acabou meu sofrimento ali. Então, ao acessar aquele momento futuro de, acabou, consegui o que eu queria, ao ter essa visão, essa imagem, a gente nem se preocupa mais com o sofrimento deixa de ser sofrimento e a gente passa a viver a nossa vida. É como se, tipo, imagina voltasse no tempo? Imagina você voltar no tempo quando você era criança e você pudesse fazer o que você quiser. Então é basicamente isso.
o tempo que você está vivendo hoje se tornaria o tempo que você aproveitaria. Se eu voltasse para o passado, eu aproveitaria muito, né? Estudaria mais. Ia ser interessante, hein? Imagina eu na sala de aula, aí o professor fazia uma pergunta, eu saberia a resposta. Ai, ai. Nossa, eu teria uma comunicação melhor, porque, ó, presta atenção, a minha comunicação de agora, quando eu era criança, nossa, meu entendimento também ia ser top, hein? Se eu voltasse do jeito que eu tô hoje. Ah, por mais que eu fosse menor, né, criança, mas ia ser muito desproporcional. As pessoas iriam me ver, tipo, nossa, quem é essa criança? Ah, é tão bom viajar. Tem umas coisas assim que nos alegram, sabe? Tempo de procurar e tempo de desistir. É, isso aqui é a vida. Às vezes a gente vai atrás de algo que, por exemplo, eu queria tanto uma coisa, só que eu percebi que eu estava querendo aquilo porque na minha cabeça eu tinha que escolher algo. Só que o tempo não era certo. E pelo tempo não ser o certo, e também eu não ter as habilidades necessárias para poder realizar aquela tarefa, aquele propósito específico, simplesmente eu acabei me frustrando, né. Acabei me frustrando, porque eu não consegui chegar ao objetivo, o alvo que eu queria, e eu desisti. Basicamente eu desisti. Na verdade eu me frustrei. E essa frustração percorreu por um longo período de tempo. Até que eu percebi: "Cara, eu não posso ficar tentando de novo toda hora. Eu não posso ficar repetindo a mesma coisa. Então, o que Deus quer de mim?". E ao entender aquilo que Deus quer de mim, eu saí daquilo que eu queria. Eu estava me frustrando, porque eu estava fazendo a minha vontade. Então, quando eu passei a procurar: "Tá, eu desisto da minha vontade, eu quero isso, mas eu quero isso, mas não dá certo, então eu tento, não vai. Será que é isso mesmo que Deus quer pra mim?". E Deus, ele me revelou outra coisa, ele me mostrou outro caminho. E olha que interessante, se eu continuasse por aquele caminho, eu poderia sofrer mais e ia ter mais frustração. Então, é poss é bom a gente entender o tempo de transição. Eu já estava percebendo, eu já estava buscando conteúdos na internet, tipo, quando saber que é tempo de mudança, quando saber que é tempo de sair de um lugar. E eu já estava percebendo essas características, impaciência, não tinha paz. A Bíblia diz que a paz seja o árbitro, ou seja, o juiz, o guia. Se não tem paz, já é um sinal, não é para você estar ali mais. E eu insisti, eu achei que não, eu, eh, aquilo lá é o que eu quero, é o que eu quero. Eu insisti, eu continuei. E no fim das contas, não foi muito pra frente não. Não, não foi, não foi. Porque eu continuei com aquele sentimento ruim. Então o sentimento não foi embora, tá vendo? O sentimento não vai embora. É que nem Abraão, né, que diz: "Sai da sua terra e sua parentela". Eu não sei que sentimento Deus colocou em Abraão, eu não sei como foi o processo. Sei que tem Abraão, Isaac e Jacó. Eu sei que com Jacó, o sogro dele ficou com uma cara, né, parecia que o rosto, o jeito que ele tratava Jacó mudou. Então, aquilo acabou gerando um sentimento diferente ali. E de qualquer forma, o que eu quero dizer com isso é que é bom a gente ter discernimento das estações do tempo. Qual que é o tempo que eu tô? Eu tô no tempo de segurar, ou eu tô no tempo de soltar, de guardar ou de jogar fora?
Eu tô no tempo de me calar ou no tempo de falar? No tempo de amar ou no tempo de odiar? Eu tô no tempo tem tempo até pra odiar, porque é uma emoção que se coloca pra fora. Tem tempo que, por exemplo, aqui fala tempo de conter, tempo de abraçar e tempo de conter. Então, eh, aprenda a viver os momentos da vida, as estações, as fases da vida, amando a si mesmo, claro, amando o próximo como a si mesmo, amando a Deus acima de tudo, permanecendo na presença dele, porque é Deus que traz para nós tanto a direção do caminho, ele confirma os nossos passos, ele nos dá a força, a paz, aquilo que é necessário, os recursos para continuar essa jornada na Terra. E mais, ele vê o nosso futuro. Pensa nisso. A pergunta de Salomão foi essa. Essa foi a pergunta de Salomão. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Deus fala para nós o futuro. Deus ele revela, ó, vai acontecer isso, aquilo. Alguns ele fala em sonhos, visões. Se você pedir uma oração para Deus, orar, Deus me dá um sinal, me mostra uma coisa, o que, que vai acontecer dessa situação? O que, que é para mim fazer? Uma direção. Ele dá, assim como aconteceu, acho que foi com Gideão, não me lembro. Foi uma pessoa que pediu um sinal para Deus e Deus ele fez direitinho. Então, o que, que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus, por mais que nós não entendamos, Deus entende. Isso é lindo. Por mais que a gente não sabe, ele sabe. E quando nós buscamos ele, ele nos revela. Tem um versículo que fala sobre isso, né? Sobre os profetas, que ele revela antes aos profetas. Eu não li esse versículo, mas ouço bastante as pessoas falando desse versículo. Que Deus, ele revela os seus profetas antes que aconteça. Então, nós temos acesso a Deus. Jesus, ele morreu na cruz e nos abriu um caminho. Nós temos acesso a Cristo, a Deus, através de Cristo. Então, se nós temos acesso a ele, nós vamos acessá-lo. Vamos entender como é que Deus fala. Deus fala de várias maneiras. Ao entendermos como Deus fala, nós podemos conversar com ele e ele falar conosco. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like, curta, comenta e compartilha.